Bom, começando nossa gravação, a gente vai entrar então no segunda unidade do seminário livro 3 de Lacan, sobre o sintoma, bom, sobre a psicose. Essa é a nossa discussão. Analisamos o texto de Lacan, tal qual ele foi escrito, com as variáveis, com as discussões que o próprio texto nos traz. Mas antes de eu entrar propriamente no texto de hoje, eu queria só trazer aqui uns recortezinhos para melhor compreensão daquilo que a gente vai estar dizendo. Eu fiz uma pesquisinha, vou até mandar para vocês, já mandei, mas vou mandar de novo, caso alguém não tenha, o dicionário da Rudinesco sobre... vocês vão ouvir pessoas falando Rudinesco e Rudinesco. Eu já ouvi dos dois jeitos. Eu não sou francês, nem sei falar francês, meu francês é só instrumental, então eu chamo de Rudinesco, porque eu ouvi assim, é igual o nazi, o nazio. Eu tinha ouvido pessoas falar nazio, depois outras pessoas falando nazio. Um disco tem uma palestra, a pessoa apresentando ele como nazio. Eu falo, então é nazio. Então, a gente não tem o comprometimento com falar o nome certinho, detalhezinho, né? Então, a Rednesco, ela vai traz um verbetes da psicanálise, é um dicionário de psicanálise, e aí eu fui lá e busquei assim, o que é psicose para Rednesco, né? Ela coloca assim, que é o nosso tema, discutindo a partir de Lacan aqui. Termo introduzido em 1845 pelo psiquiatra austríaco Ernst von Falsterlaben, em 1849, para substituir o vocabulário loucura. Mas é interessante que na semana passada, quando Lacan começa a falar sobre psicose, e ele vai dizer assim, olha, Freud não se concentra em esquizofrenia, mas ele se concentra em paranoia e deixa com o pessoal de Zurique, na Suíça, para eles discutirem, a partir de Bleuler, os conceitos de esquizofrenia. Então, ele não se detém em esquizofrenia, mas começa a trabalhar em paranoia. A gente vai começar a perceber que o caminho que Freud vai pegando, isso é Lacan falando de Freud, tá? Que o caminho que Freud vai pegando é um caminho muito paralelo, próximo à forma como o neurótico também sofre. E aí, daqui a pouquinho eu vou passar a definição de paranoia que eu encontrei no dicionário, que vai ser bem interessante também. E ele avança aqui. As psicoses opuseram-se, portanto, às neuroses, consideradas como doenças mentais da alçada da medicina, da neurologia e, mais tarde, da psicoterapia. Então, assim, o caminho construído foi dessa percepção, que a psicose e a neurose estão em campos diferentes. Mas o que acontece? Até pegando um gancho que a gente estava falando antes de começar a gravação, se a gente olha sintoma, nós somos enganados. Mas somos enganados de forma proposital? Alguém nos engana? Não. Nós somos enganados pelo, pela miragem. Essa é a palavra que Lacan vai usar no primeiro capítulo dele, na primeira unidade desse seminário. A miragem. O que é a miragem? É eu enxergando algo, não é que algo existe. Eu estou num deserto, vejo areia, mas eu estou com sede. E aquilo, o sol modula, oscila, me traz uma variação do ar, e um problema óptico. Então eu tento interpretar. Sabe aquela brincadeira de você deitar no chão, olhar para o céu e nas nuvens você localizar pessoas, enxergar? O mesmo gancho que você vai pegar, por exemplo, o Rorschach, fazendo os testes. Rorschach é outro caso, é Rorschach ou Rorschach? Já ouvi dos dois jeitos. Né? E aí, alguns falam Rorschach, outros falam Rorschach. Acho que depende se fizeram a formação na França, fizeram na Alemanha. Né? Mas aí, o Rorschach pega lá as manchas, né? Então pega a tinta, joga num papel, dobra o papel no meio, faz um monte de mancha, e chega para você e fala assim, o que você está vendo aqui? Eu tenho um testezinho bem interessante, que é o teste de Philipson. Cadê? Estava aqui. Mas aí eu tenho ele na pastinha, mandei imprimir ele, e são sombras. Vou ficar devendo para vocês. E eu tenho até um workshopzinho dele no futuro, quando a gente tiver tempo, isso é raro, eu tento montar para vocês, a gente fazer uma discussão sobre isso. Você apresenta sombras e pergunta para a pessoa o que você está vendo aqui. E algumas pessoas falam assim, eu estou vendo uma pessoa, outras pessoas falam, eu estou vendo uma multidão. Por que um vê uma pessoa, um vê uma multidão nas mesmas sombras? Então, quem trabalhou com esse elemento é Gestalt. Então, o que acontece? A miragem eu encontro aquilo que eu quero encontrar, aquilo que se apresenta para mim.
Então, o que Lacan coloca na primeira unidade do seminário, e o que a gente começa a perceber é que se eu buscar a psicose como um sintoma, eu vou encontrá-la nos neuróticos também. Então, eu vou ver neurótico delirando, alucinando, tendo crises. E o que acontece? Quando esse neurótico chega para o médico e fala assim, doutor, eu estou vendo coisas no meio da rua, o médico não tem, naquele momento de atendimento, ele não tem tempo para verificar, fazer uma verificação ao ponto de entender que o que ele está vendo é algo dele mesmo e que ele não rompeu ainda essa sanidade. Isso já entra no nosso ponto daqui a pouquinho, do texto para hoje. Então, só para fazer esse parêntese. Mas quando você olha essa definição, você vê que há uma separação. Então, essa separação, ela é sintomática ou ela é estrutural? Essa parece ser a grande discussão. Então, por extensão, o termo psicose designou inicialmente o conjunto das chamadas doenças mentais, fossem elas orgânicas, como a paralisia geral. Então, por um tempo, tudo isso que está acontecendo no corpo passa a ser visto como psicose, ou mais especificamente mental, restringindo-se por três grandes formas modernas de loucura. Olha lá, Mayra, dá uma observada qual é a terceira forma da loucura colocada aqui. Né? Primeiro, esquizofrenia. Segundo, paranoia, que é o que a gente está vendo. E terceiro, psicose maníaco-depressiva, bipolaridade. Então, a bipolaridade, nessa visão, está no campo da psicose. E é por isso que eu remeto vocês, peço que vocês leiam de novo Luto e Melancolia, para compreender como é que Freud foi percebendo que o caminho da formação de um bipolar, daquilo que é chamado hoje modernamente de bipolar, por que bipolar? Porque tem polos de humor, né, que variam, e aí tem vários sequenciamentos, tem aquele que teve um pico na vida, teve outros que tem vários picos na história, tem pico, platô, desce, platô, e aí fica, né? Então, assim, há vários mapeamentos sobre isso. A aula que eu dei sobre isso, vocês não tiveram, da segunda turma, da turma de 2014. Eu dei essa aula lá na Contato. A Leslie deve ter pego algum encontro desse, onde a gente até trazia umas projeções sobre esses mapeamentozinhos, porque eu trazia um estudo sobre o DSM, na época era DSM-4. Como é que o DSM-4 via o transtorno de humor, essa variação de humor. Então, nós temos o bipolar nessa rotulação como algo ligado à psicose. Então, quando o paciente bipolar vai para o médico e quer tratar com medicamento, e ele tem a ferramenta do normal e do anormal, nós não temos essa ferramenta. Ah, nós não temos e queríamos ter, mas aí a gente quer mais psicanálise. Aí a gente passa a ser médico. A gente passa a tratar como médico. E a gente perde aquilo que a psicanálise tem de interpretar. Essa é a arte da psicanálise. A psicanálise é a arte de interpretar a pessoa. Não, não. De ajudar o paciente a entender a interpretação que ele faz. Pegando até um gancho, porque foi um gancho que eu trouxe para vocês também, por exemplo, o próximo passo vai falar assim sobre a interpretação. Aí eu fui buscar interpretação para trazer para vocês. E a interpretação para a psicanálise é vista no modelo que Freud traz da interpretação dos sonhos. O analista não interpreta sonho. Quem interpreta sonho é o sonhador. E quando ele interpreta o sonho, quando ele conta o sonho dele, contar o sonho é uma interpretação. Nesse sentido, quando um bipolar, ou um psicótico, ou um neurótico está vivendo, né, uma vida, aquilo que é chamado por Freud de acting out, né? Eu estou atuando, eu estou agindo. Quando eu deixo de traduzir para o meu corpo, conversiva, e faço o processo de agir. Quando eu faço isso, eu faço interpretando. Então, a minha história é interpretativa. E o problema é que muitas vezes eu não sei como estou interpretando. Isso é importante pontuar, porque o ponto que nós fixamos na semana passada sobre Lacan é de que o real sempre não nos será acessível, exceto naquilo que ele se vincula ao simbólico e imaginário. Aquele esqueminha que eu coloquei no quadro. Né? Então, quando eu tenho os círculos concêntricos, o real, o imaginário e o simbólico,
o que me é conhecido é isso aqui. É aquilo que faz uma intersecção com o imaginário e com o simbólico, de forma que, ou numa estrutura onde isso aqui não existe, me falta algo para conhecer o real. Então, minha vida sempre será interpretativa. Ok? Então, a palavra psicose na França só vai surgir em 1869, e aí é retomada por Freud, e não se esqueçam, Freud faz a especialização dele na França, e faz com Charcot. Então, ele vai, em 1894, usar essa palavra psicose, dar o conceito dela, e ele vai empregar para designar reconstrução inconsciente por parte do sujeito. Então, psicose, inicialmente para Freud, é como se o sujeito estivesse fazendo uma reconstrução de si mesmo. Mas aí vem uma questão: eu reconstruo para não construir. Então, por isso que ele vai trazer esse processo de repetição vinculada à pulsão de morte. De uma realidade, aí vem a questão. Eu tenho uma realidade delirante e alucinante. Então, Freud vai definir inicialmente a psicose como uma interpretação minha do meu mundo de forma alucinante e delirante. Tá? Ok? Bom, aí tem esses três pontos que são estruturais: neurose, de um lado, perversão de outro, psicose de outro. Nós temos esses três pontos. Isso é uma definição de dicionário, tá? Vocabular. Está lá no dicionário da Routine School. Aí eu fui buscar lá paranoia. Bom, nosso foco é paranoia. Vamos tentar entender como é que essa autora descreve um pouquinho o que é paranoia. Ela diz assim: termo derivado do grego, né, que designa loucura no sentido da exaltação e do delirante. Então, nós não podemos perder que o foco aqui é a percepção do delírio. Mas, Orlando, o delírio só existe para o psicótico? E aí que está a questão. Temos psicose como estrutura, temos psicoses acontecendo. Psicose como estrutura é aquele quadro que pode e alucina, que pode e delira. Mas e o neurótico? Ele não delira? Delira e alucina. Por quê? Porque a vida não é tal qual é, mas tal qual nós interpretamos. Percebe a nuance, o intercambiamento, a gradação que a gente começa a perceber? Nós temos uma estrutura que lida com os mesmos fenômenos da psique, mas dentro de uma estrutura específica. Então, o neurótico alucinará, delirará, mas esse delírio, essa alucinação, ela carrega daquilo que nós chamamos de simbólico. O psicótico, ao delirar e alucinar, ele não faz esse caminho. Ele rejeita o ego dele e não o reconhece. E por isso, para o psicótico, a voz que ele escuta nunca é vista como a dele. Pelo contrário, é recusada. Mas a mesma voz é escutada pelo neurótico. Só que o neurótico diz que isso é consciência, é algo que está dentro dele. O fenômeno é o mesmo, mas acontecendo em estruturas diferentes. Então, nela se inclui o delírio de perseguição. Aí, quais os tipos de paranoia que nós temos? Né? Aí eu avancei aqui. Na nosografia da psiquiatria alemã, aí entra o nosso tema daqui a pouquinho. A gente vai ver aqui como é que a gente chega à definição de paranoia. Mas, olha, na nosografia alemã, o Reinfort, a partir de um vocábulo cunhado da França, por Jules Segles. Jules Segles vai ser o que Lacan trabalha nesse tópico aqui, um dos temas que a gente vai discutir. E depois com o trabalho de um outro pensador, e o do Kraepelin e do Bleuler, a gente já ouviu falar do tal do Kraepelin, que é o que vai escrever a paranoia, tal coisa. Aí, no texto de hoje, a gente vai ver que Lacan vai pegar isso, que vai destrinchar, e vai dizer que Kraepelin errou, né? E do Eugène Bleuler, que traz o conceito de esquizofrenia, e depois do Clarenbeau, que Clarenbeau é o que vai dar teoria para o Lacan, fazer toda essa discussão de que a psicose é uma interpretação. Então, o psicótico está envolvido no processo interpretativo, mas o neurótico também está.
Então, a paranoia, então, o neurótico pode ser paranoico? Pode, pode, mas numa estrutura diferente. Então, a paranoia tornou-se, por um lado, tornou-se, ao lado da esquizofrenia e da psicose maníaco-depressiva, um dos três componentes modernos da psicose em geral. Então, eu tenho, se a pergunta é, bom, quais tipos de psicose hoje a gente enxerga pelo viés da psicanálise? Porque se eu buscar o da medicina, eu vou buscar DSM-5, eu vou buscar uma quantidade de conceito enorme, e eu vou abrindo o leque. Por quê? Porque existe cada vez mais uma busca de especificações. Eu vou usar a expressão que o médico usou para uma paciente minha, que assim, um bom médico é aquele que. Essa é a frase dele, não estou dizendo que eu concordo. E eu acho que também muitos médicos não vão concordar também, mas ele diz assim: um bom médico é aquele que, em menos de 4, 5 minutos, já consegue dar o diagnóstico do paciente. Então, ele diz assim: no momento que eu chamei o seu nome, você se levantou, o seu jeito de andar, eu já observo e já posso chegar a uma percepção do seu quadro e qual medicamento eu tenho que encaminhar. Isso é muita eficiência, né? Isso é muito bom. Vamos colocar um programa de computador que dá conta de identificar até o jeito da gente andar. E a hora que, sabe, eu vou no oftalmologista, eu gosto muito do Dr. Malucelli, que eu chego lá, ele é aquele médico que entra dentro do seu olho. Então, ele vai lá, ele olha. A Leslie conhece ele, né, Leslie? Então, ele abre o seu olho quase, né? Ele vê o fundo do olho. Não, não tem equipamentos, né? E aí a consulta dele é assim: você tem que ir com o tempo, porque ele cuida do seu olho, ele cuida de você. Aí tem um outro oftalmologista, que, por exemplo, eu levo as minhas filhas desse outro oftalmologista, e agora na pandemia não arrumei um horário com o doutor Malucelli, precisava fazer, estava com problema no olho, eu falei, então eu vou lá no outro. O outro também muito eficiente, mas assim, você vai no computador, o computador chega lá, o seu grau é tal, tudo computadorizado. Chega no mesmo lugar os dois. Só que existe o trabalho artesanal, do cuidado, do observar, e o outro é um equipamento que percebe. Olha, se eu vou construir pessoas, se eu vou diagnosticar pessoas pelo comportamento do que ela expressa ali, e eu interpreto que isso conta tudo dessa pessoa, de certa forma, aquilo que na palestra quem participou, na palestra do autor do livro, cadê o livro? Eu sou bom para perder o livro no meio dos livros, né? Aquele que veio falar para a gente da Rússia, achei. Flávio Ricardo, o Vascola, o pessoal que comprou esse livro dele, e ele deu uma palestra para a gente sobre Dostoiévski e a questão do pessimismo, né? E mostrou assim, as profissões estão todas em declínio. Por quê? Porque até para o médico já o computador faz o que o médico faria. Percebe? E aí eu coloquei assim, mas o analista, e ele falou assim, existe já programas de computador, né, que dão conta de fazer empatia com a pessoa, compreender ela e trazer soluções. O ser humano precisa de outro humano para isso é psicanálise. Eu preciso o robô só terá interação comigo se no robô eu me identificar. Então, ele teria que ser totalmente humanizado. Rosto, fala, expressão, defeitos, tudo isso para que haja o processo da transferência. Só um parênteses sobre essa forma interpretativa. Então, a medicina faz esse caminho. Aí paranoia tornando descomponente. Caracteriza-se por delírio sistematizado, característica da paranoia, pela predominância de interpretação e pela inexistência de deterioração intelectual. Olha, interessante. Enquanto na esquizofrenia, eu terei gradações, esquizofrenia, hebefrenia, as parafrenias, e o Freud descreve isso, são fenômenos psicóticos que degeneram, trazem processo de regressão. Eu tenho na paranoia o fenômeno onde o meu intelectual não é afetado. Essa é a percepção em luto e melancolia, onde Freud vai dizer assim, que o processo da formação do bipolar ou do maníaco depressivo também está na esfera de alguém que rompe o véu da lucidez, passa a ter um delírio, uma alucinação extremado, mas volta à normalidade. Isso
coaduna, Mayra, com aquilo que você estava dizendo, da avaliação de que as pessoas, alguns maníacos depressivos, alguns bipolares, maníaco depressivo ficou em desuso, né? Alguns bipolares teriam 49% de depressão, 1% de mania e 50% de normalidade. Então, isso está dentro do que Freud foi fazendo a avaliação. E na normalidade, o racional, o intelectual, não sofre nenhuma deterioração. Quer dizer, a pessoa se recompõe, ela vai para o hospital, ela é internada, ela numa crise maníaca, volta, quando ela volta na estaca zero, do que ela estava antes, ela não tem degeneração. Entenderam? Então, isso estaria também dentro de um quadro de psicose. Então, nela se incluem o delírio, quais tipos de paranoia nós temos, né? Então, nós poderíamos elencar aqui delírio de perseguição, erotomania, o delírio de grandeza, o delírio de ciúmes, os processos delirantes, os processos de crença. Sempre que vocês trouxerem a palavra delírio, pense em crença. Delírio muda a minha crença, minha percepção do meu ambiente. Então, eu posso delirar e o delírio não me traz alucinação. A alucinação é engano de sensações. Eu tenho as minhas sensações. O tato, o paladar, o olfato, a audição. Faltou alguma coisa? Audição, olfato, paladar, tato e visão. E visão. Então, eu tenho esses mecanismos de alcance da realidade, e quando eles são enganados, eles são iludidos, eu enxergo aquilo que não é real, ou eu ouço aquilo que não é real, ou eu sinto o cheiro daquilo que não está cheirando, ou eu sinto o gosto daquilo que não tem aquele gosto. Então, o processo, claro que a neurologia terá suas explicações, terá que explicar seus fenômenos, a única coisa que tem que se discutir é se o que foi engatilhado primeiro, a sensação que me deu aquele fenômeno ou aquele fenômeno que provocou a sensação. Isso é uma outra discussão. Mas eu tenho esses fenômenos explicados pela neurologia. Mas isso é alucinação. Você está andando na rua, você vê um vulto, você fala para a pessoa, você viu uma pessoa atravessar na rua? Você não vi ninguém. E aí você tem a impressão de que viu, e o processo pode ser alucinatório. Isso te implica no mundo do louco? Não. Mas te implica que pode estar acontecendo um processo alucinatório. Você chega num ambiente, está sentindo um cheiro, e a pessoa não está cheirando nada, e ninguém sente aquele cheiro, mas você sente o cheiro. Isso pode ser, ou que o seu olfato é muito bom, ou pode ser que você está alucinando de forma olfativa. E o olfato, o paladar, a audição e a visão me conduzem a representações. Percebe? Está muito interligado. E o que é o delírio? Não, o delírio é uma crença, é uma sensação. O delírio tem a ver com a paranoia, né? O delírio me conduz a alucinações, mas ele tem a ver com paranoia, com a crença de eu estou sendo perseguido. E aí a discussão é essa. Se eu creio que estou sendo perseguido, esqueçam a realidade. Põe a realidade do lado, esqueçam ela. Se eu creio que estou sendo perseguido, eu tenho dois caminhos, né? Eu tenho um caminho neurótico, é a sensação de que estou sendo perseguido, e numa análise eu percebo que sou eu quem me persigo, a voz que eu escuto ela é minha, a observação e a cobrança que eu tenho ela é minha. Essa é uma percepção neurótica, onde eu me implico na história, eu trago para mim. E a psicótica é do outro, eu rejeito, eu não reconheço como minha. Então, foi nesse sentido que Freud retomou o termo em 1911, designando a paranoia como uma defesa contra a homossexualidade. Freud, ao analisar, a gente já estudou isso, o caso Schreber, inclusive nesse capítulo de Lacan de hoje, ele fala sobre isso, a gente não vai se desgastar muito, porque nós tivemos encontros já sobre esse tema. Freud localiza na psicose de Schreber, esse processo paranoico dele, há um desejo homossexual contido. Havia um desejo insuportável. Então, a estrutura dele desaba para ocultar o verdadeiro desejo. Então, existe uma busca. Isso não significa que Freud está dizendo que ele é homossexual. E não também significa dizer que todo homossexual é paranoico. Não. Ele está dizendo assim, que naquele caso específico, em casos de
de paranoia, existem realidades internas que eu recuso em mim e lanço para fora. E lançando para fora, não as reconheço como sendo minha. Então, aquela pessoa que tem desejos homossexuais, esse foi o foco do caso Schreber, e poderia ser outros desejos, ao não reconhecê-los como seus, passa a identificá-lo como de outro. E ver no outro, percebe, o fenômeno é também da neurose. E ao ver no outro, se exime de se culpar. É por isso que a Colette, quando vai trabalhar o tema psicose, tem um capítulo enorme só sobre culpa. Como a culpa é vista na estrutura neurótica e como a culpa é vista na estrutura psicótica. Então, e eu mandei o livro da Colette também para vocês. Tá? Então, foi nesse sentido que Freud retoma esse tema em 1911. Depois dele, a Klein e o Lacan vão fazer uma nova leitura, e a Klein, por exemplo, vai falar sobre o processo esquizoparanoide, o processo que é originado na criança, e nessa origem da criança, desse esquizoparanoide, é um processo de loucura natural de uma estrutura normal. Quer dizer, a criança tem o seu momento de loucura, ela precisa desse momento, ela se estrutura nele e o louco simplesmente acessa esse momento. A Melanie Klein, ela trabalha posição, ela não trabalha etapa, ela diz posição. Fulano está numa posição esquizoparanoide, fulano está numa posição depressiva. Observe de novo o link entre paranoia, bipolaridade, psicose e depressão. Então, ele diz assim, a primeira fase depressiva a fase depressiva pode me conduzir, na verdade é o inverso aqui, né? A fase esquizoparanoide é imatura, e a posição seguinte, não fase, desculpem, tá? A posição esquizoparanoide, a posição seguinte é a posição depressiva, mais madura. No processo regressivo, ao enfrentar a depressão e não dar conta dela, eu posso regredir a uma posição mais narcísica. Então, essa minha regressão me conduz à posição esquizoparanoide. Ok? Bom, isso era um apêndicezinho, um acréscimo que eu precisava fazer para vocês, para essa compreensão daquilo que a gente vai estar tratando a partir do texto de hoje, que é a significação do delírio. Esse é o nosso tema de hoje, nesse seminário, livro 3 de Lacan. Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa, questionar, perguntar, agregar, fiquem à vontade, porque daí a gente já vai entrar no texto. Ok? Vamos lá, então? O capítulo seguinte chama-se A Significação do Delírio. Quando Lacan fala sobre a significação do delírio, nesse seminário sobre a psicose, ele começa a fazer uma crítica a Kraepelin. O Kraepelin, ele traz um conceito psiquiátrico, uma construção do que é uma definição, do jeito que eu peguei a definição da Roudinesco agora há pouco, que ela menciona o Pontalis também, do jeito que ela faz isso, o Kraepelin, naquele momento, século XIX, está tentando descrever. Mas, olha, ele começa inicialmente a falar da paranoia como loucura. E depois ele começa a definir. Então, um trechinho do texto, pode-se dizer que até Freud reduziu-se a loucura a um certo número de modos de comportamento, de padronização, de patterns. Então, ele é mais ou menos isso. Eu tenho o conceito do que é padrão, do que é adequado, fugiu disso, o processo é um processo de loucura. Quem é o louco? Quem é o louco nessa visão alienista? É o nome, tá? O psiquiatra, naquele contexto, é visto como alienista. Por que alienista? Porque é aquele que consegue identificar o que foge do comportamento normal. É o alienado. Então, o alienista é que identifica o louco. Quem é o louco? É o alienado. Isso é visão século XIX, tá, gente? O alienista. Quem lê o Alienista vai saber, né? Aquele homem que começa a identificar a loucura e depois ele descobre que a cidade inteira é louco e ele vai prendendo os loucos. E aí ele acha melhor soltar todo mundo e ele fica preso. Porque, pelo jeito, já que ele identifica todo mundo como louco, ele é o único que não é louco. Então é mais fácil prender ele do que prender todo mundo. Enquanto outros pensavam reputar assim o comportamento de todo mundo. Então, assim, a discussão era essa. O louco é o que destoa ou todos são loucos? No fim de contas, a diferença
padrão por padrão, não salta aos olhos. O destaque nunca foi completamente dado, que permite ter uma imagem do que é uma conduta normal. Aí vem aquilo que eu comecei falando antes de nós começarmos a gravar, e depois falei. A medicina tem um recurso que a psicanálise não tem, o conceito de normalidade, o padrão. Né? Algo que diz isso é certo, isso é errado. O recorte da paranoia era incontestavelmente mais amplo durante o século XIX do que foi a partir do fim do século passado, isso é, por volta de 1899, por ocasião da quarta ou quinta edição do Kraepelin. E aí ele começa a descrição. Parece que ele vai concordar, ele vai discordar. Olha o que ele diz. Kraepelin permaneceu por muito tempo ligado à noção vaga de que, grosso modo, o homem que é experiente sabe, por uma espécie de sentido, reconhecer o índice natural. O verdadeiro dom médico é o de ver o índice que recorta bem a realidade. Gente, olha, isso eu estou falando do Kraepelin, 1899. Essa é a fala do médico no ano retrasado, no ano passado, para minha paciente, quando ele diz assim, eu, médico, tenho que olhar para você, que ela fala assim, será que em 15 minutos você dá conta de fechar um diagnóstico para mim, de mim? Ele fala, não, em 4 a 5 minutos, do contrário, eu não sou um bom médico. Ele está dizendo assim, o bom médico, olha, vou ler o Kraepelin de novo, o Lacan falando do Kraepelin, o verdadeiro dom médico é o de ver o índice que recorta bem a realidade. Quer dizer, o dom do médico é identificar o normal do anormal. Então, ele tem que estar na mente dele o que é normal. Eu só consigo fazer esse caminho se eu sei o que é normal. Então, a medicina se coloca nesse lugar de ter identificado o que é normal. Então, ele permanece por muito tempo na noção de que o homem que é experiente sabe, por uma espécie de sentido, reconhecer o índice natural, normalidade. Kraepelin, 1899. Só depois é que introduz uma subdivisão mais reduzida. E ele vai convergir as antigas paranoias, aquilo que era loucura. O que é loucura naquela visão inicial? Tudo que foge ao normal. Joia, o que é o normal? O médico sabe o que é normal. O bom e experiente médico saberá o que é o normal. Joia, o que é o normal? Não respondeu nada. Bom, então vamos tentar entender o que não é normal. O que destoa, o que dói no ouvido, na percepção. Então ele começa a descrever, fazendo uma subdivisão das paranoias dentro de um quadro que ele vai chamar de demência precoce. Isso é Kraepelin. Lembra, Freud recusa o nome de demência precoce e ele passa a compreender paranoia. Ele recusa. A psicanálise não comunga, a freudiana não comunga com esse vocabulário de imaginar, mas era como era chamado naquele início. Criando o setor paranoide, uma mente paralela, né? Um paranoide, uma mente que se confronta, que vai além. E emite, então, uma definição bastante interessante da paranoia, definição que distingue dos outros modos de delírios paranoicos com os quais estava ela até então confundida. Aí vem a definição que o Kraepelin traz, e aí Lacan vai refutar item por item dela. Olha só, ele vai dizer assim, a paranoia, o que eu estou falando agora não é a visão Lacan, tá? É a visão Kraepelin. A paranoia se distingue dos outros porque ela se caracteriza pelo desenvolvimento insidioso de causas internas. Então, é um desenvolvimento insidioso de causas internas e segundo uma evolução contínua de um sistema delirante, durável e impossível de ser abalado, e que se instala com uma conservação completa da clareza e da ordem do pensamento no querer e na ação. Essa é a definição inicial de paranoia. Orlando, o que é loucura? Vocês vão perceber que a medicina não se afastou muito dessa definição. Essa definição, que se serve apenas de um clínico eminente, tem isso de notável. Aí ele vai dizer assim, para um clínico experiente, o que essa definição mostra? Ela não confere. Ele diz assim, ela contradiz ponto a ponto todos os dados da clínica. Nada nela é verdadeiro. Então Lacan fala assim, pega isso aqui e joga no lixo. Está errado.
E ele vai dizer, vamos ver como é que está errado. O desenvolvimento não é insidioso. A definição é, a psicose, né, paranoica é um desenvolvimento insidioso. Não acontece de uma hora para outra. Não acontece silenciosamente. Né? Há sempre acessos, fases, prenúncios, aquilo que a gente chama de pródomos, quase que a palavra não saiu, né? O que são os pródomos? São essas enunciações. O louco não fica louco de uma hora para outra. Orlando, mas na semana passada você tinha dito que Lacan falou que a psicose não tem pré-história. Sim, o fato dela não ter pré-história significa que não tem um não louco que se torna louco. Uma vez que a minha estrutura é construída dentro da psicose, eu serei sempre psicótico. Eu estarei sempre nesse caminho. Então, agora, uma vez que eu estou dentro de uma estrutura psicótica, eu terei indicadores de que ela começa a adoecer. Opa, então eu tenho na roupagem de tudo isso uma nova construção. A construção de que a psicose em si não é doença. Não é doença. A psicose é uma estrutura, não é uma doença. Esse é um ponto. Mas quando eu adoeço, se a minha estrutura é psicótica, como eu adoeço? Eu dou indicadores desse adoecimento? Sim, eu dou indicadores desse adoecimento. É isso que Lacan está dizendo. Parece-me, mas não estou totalmente certo disso, que fui eu quem introduziu a noção do momento fecundo. Esse momento fecundo sempre é sensível no início de uma paranoia. Ele diz assim, olha, já começou a acontecer o processo e é possível um olhar atento perceber isso. Há sempre uma ruptura no que Kraepelin mais adiante chama de evolução contínua de um delírio na dependência de causas internas. Então ele vai dizer assim, não é insidioso, vai dando indicadores, vai amadurecendo. E é por isso que o olhar de um profissional, ele consegue ter a percepção do que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu estava na promotoria atendendo uma família, era um homem que fazia hemodiálise, me chamava muita atenção, ele tinha as veias dele saltadas, ele tinha que fazer hemodiálise constantemente, muito preocupado com o filho dele, porque o filho estava muito agressivo na escola e a escola deu um encaminhamento para o setor, eu me esqueci o nome do setor ali na educação em Brasília, que fazia esse acompanhamento, mas para o setor para investigar essa criança. Ele precisava de um laudo psiquiátrico, neurológico, para que ele tivesse esse encaminhamento adequado para a sala de recursos. E aí eu tinha acabado de dar o curso na cidade de Formosa sobre análise de desenho infantil para a faculdade. Não é para FAFIFó. Já ouviram falar da FAFIFó? Alguém sabe dessa FAFIFó? FAFIFó eu não sei nem se existe, mas é a brincadeira que o pessoal falava da Faculdade de Filosofia de Formosa. Onde é que você estuda? Na FAFIFó. Não foi, era uma pós-graduação, fui dessa pós-graduação, tinha matéria análise de desenho infantil, e naquele dia tinha um aluno meu que estava me visitando. E aí ele ia começar a fazer um estágiozinho ali comigo, para colher desenhos de crianças, e eu estava entrevistando o pai para fazer o encaminhamento, encaminhar para o promotor, para que o promotor determinasse ou não, né, se o pessoal do CAPS deveria atendê-lo com prioridade. E aí, nesse meio do caminho, eu cheguei para esse rapaz e falei assim, colhe para ele, colhe os desenhos que você precisa colher de criança para o seu trabalho do curso, já pede para ele. Aí ele levou para a sala de atendimento infantil, passou uns pincéis ali, uns giz, folhas, daí a pouco ele chega, Orlando, posso te mostrar uma coisa? Tudo bem. Quando eu olhei o desenho, lembra, quem fez o curso comigo, ou quem viu minhas aulas sobre análise de desenho infantil, vai lembrar disso. Desenho não dá diagnóstico, ele não dá, mas dá indicadores. Olha, quando eu olhei o desenho, os indicadores eram de psicose. E não era um.
Normalmente, se a gente acha 5 indicadores, o caso é muito grave e a gente tem que correr com a percepção por meio de outros diagnósticos e encaminhamento adequado. O desenho todo era de psicote, de psicose. Mas eu conversava com a criança tinha coerência, não havia uma psicose rompendo. Então, com base naquele desenho, eu percebi que aquela criança tinha urgência de ser atendida. Fiz o encaminhamento, encaminhei para o núcleo, para o CAPS infantil. O médico, na sua loucura, e loucura justificada pelo seu contexto, ele atende essa criança no corredor do hospital, uma coisa caótica, e foi mais ou menos assim, isso o pai me descrevendo. O médico pega a carta do Ministério Público, então eu tinha de ordem do promotor, então eu pude assinar, encaminhava, explicava os motivos da urgência. Eu entendo o lado do médico, porque com a carta do Ministério Público, o que aconteceu? Esse menino passou na frente de dezenas, talvez centenas de outras crianças que estavam aguardando na fila. Essa é uma das reclamações dos órgãos que o Ministério Público interfere, mas aí eu tinha um motivo para fazer isso, eu tinha 6 meses para dar um relatório para o juiz, e daquilo, é uma determinação judicial, então cumpra-se e ponto, final. E aí o promotor, o médico, no corredor, ele não nem recebe a criança dentro do consultório, ele chega para a mãe e fala assim, os meninos começa a fazer o questionário do normal, lembra? O normal que o médico tem, e dentro do normal, a mãe responde aquela tabelinha, aí no corredor fala assim, ele escreve atrás do encaminhamento, tendo em vista que o promotor, aí até me confundiu, não era o promotor, era o técnico, né? Que o promotor está exigindo tal e tal, tal coisa, tal, e dá a receita, e havia uma receita de Ritalina para o menino, e faz o diagnóstico ali no corredor em 3, 4 minutos de que o menino era TDAH. E que vida que segue. Não olhou o caso da psicose acontecendo, o menino continuou fixado em videogame, e depois os pais chegam com a fala de que o menino pega uma faca para matar a irmã, e quando o menino é entrevistado, ele queria matar a irmã porque uns monstros saíram do videogame e tinham entrado no corpo dela, não era mais a irmã. Olha, nós tínhamos caminhado de indicadores de desenhos, e agora estamos no comportamento, e de repente esse menino que só é acompanhado como se fosse, ele tem TDAH e o caso está se avolumando, pode ser também TDAH junto, pode não ser TDAH, esse comportamento, ele tanto é do transtorno, o comportamento hiperativo tanto é do transtorno, quanto ele pertence a uma comorbidade, a um comportamento, e tem que ser uma avaliação clínica para isso. E daqui a pouco esse menino está querendo matar o pai, querendo matar a mãe, está extremamente agressivo, e é isso que não cabe na definição. Esse menino começa a desencadear paranoia, todo mundo está perseguindo ele, os personagens do videogame estão querendo atacar ele. Não foi insidioso, ele foi dando indicadores. E quem é hoje a ótica? Primeira ótica é a família. E segunda ótica, segundo olhar para a criança de indicadores, é a escola. Agora eu pergunto para vocês, nossos professores são preparados? Eu dei aula de psicologia da educação durante vários anos em 2 faculdades. E nas 2 faculdades, numa faculdade era uma matéria, na outra faculdade eram 3 matérias de psicologia da educação. A preocupação de muitos professores que tinham me antecedido, ou que até eram contemporâneos a mim, não era de ajudar esses, porque havia o que ensinar ali, na métrica da educação, na percepção. E havia uma formação muito pequena desses professores em compreender a psique da criança. Muito preparo de como preparar a aula, como fazer joguinho disso, como fazer joguinho daquilo, exposição de jogos de matemática, exposição de jogos de português, como fazer, não sei o quê, como é que é alfabetizar. E o professor em si não sabia identificar indicadores de psicose. E a psicose, se identificada no começo, nesses pródromos, nesse momento inicial, no momento que ela dá indicadores e não há rompimento ainda, ela pode ser contida, não estruturalmente, porque não há como conter uma estrutura, mas no adoecimento. Então, há um prejuízo muito grande. Então, essa definição está em desuso, está desatualizada, mas é o que Lacan está colocando. É uma definição de 1899, mas muitos médicos acabam caminhando ainda nela. Segundo ponto que o Lacan coloca. Entender a questão desse primeiro ponto que ele coloca, que ele contraria o Kraepelin? Ok? Sim.
Segundo ponto, ele coloca aqui, na definição, é absolutamente evidente que não se pode limitar a evolução de uma paranoia a causas internas. Na definição, Kraepelin diz assim, a paranoia se distingue de outros por se caracterizar pelo desenvolvimento insidioso de causas internas. É silencioso e é interno. Lacan diz, não. Olha, para nos convencermos disso, basta passar ao capítulo da etiologia de seu manual e ler os autores contemporâneos de Serriot e Capgras, cujo trabalho, se a pronúncia é assim também não sei, tá? Cujo trabalho data de 5 anos mais tarde, quando as causas que se desencadeiam uma paranoia são procuradas, sempre se dá importância, como ponto de interrogação necessária, a um elemento emocional na vida do sujeito. Não é algo interior, é algo que aconteceu na história dele. Há uma crise vital que se liga realmente às suas relações externas. Então, o que Lacan está dizendo? Essa definição dele não bate com a clínica, não bate com o atendimento aos pacientes. Quando a gente entrevista pacientes e descobre que na história dele aconteceu algum ponto que conduziu ele para esse adoecimento. Então, eu tenho que estar sensível aos indicadores, eu tenho que estar sensível àquilo que está acontecendo na vida do paciente. E seria muito surpreendente que não se tenha sido conduzido isso em se tratando de um delírio que caracteriza essencialmente como um delírio de relações, termo que não é do Kreshner e sim do Wernicke. Então, delírio de relações, problemas de relações objetais. Como é que o outro me vê? Olha, não é como eu sou, é como eu sou visto. Percebem? A clínica da visão sintomática, ela se torna extremamente míope, não faz justiça, diferente da clínica onde eu começo a perceber o que está acontecendo com o meu paciente. O que conduziu o meu paciente a esse ponto? E aí ele traz o terceiro ponto. Então, primeiro, não é insidiosa. Segundo, não é só interna. Está acontecendo coisas na vida dessa pessoa. E aí, terceiro, eu leio evolução contínua de um sistema delirante, durável, e é impossível não ser abalado. Nada mais falso. O sistema delirante varia, quer ele tenha sido abalado ou não. Ele diz assim, não é rígido, não é... voltando à definição do Kraepelin, ele diz assim... E segundo, uma evolução contínua de um sistema delirante, durável e impossível de ser abalado. Diz assim, não, ele é abalado, ele muda, ele oscila, hoje ele está bem, amanhã ele não está bem. Então não tem que dizer assim, não, ele melhorou, resolveu o problema. Não, pode ter sido só um momento, é uma nuance, é um detalhe, é uma compensação, é uma própria recusa do problema, é o organismo lutando para não adoecer, mas já deu indicador, eu tenho que entender esse indicador. Isso é muito complicado, porque muitos pacientes vão para a consulta, eles têm uma certa melhora e entendem que estão curados. Eu brinco, chamo isso de síndrome do índio tuberculoso. Por que eu chamo de síndrome do índio tuberculoso? Os médicos, ao tratarem dos índios, eles tinham um grande problema. E a tuberculose começou a ser muito resistente no Brasil por conta disso. O índio vinha para se tratar, e recebia os antibióticos. Então, logo os antibióticos começavam a fazer efeito, o sintoma cessava, mas a tuberculose ainda estava ali, silenciosa, dentro dele, acontecendo, mas os sintomas cessavam. Como o sintoma cessou, ele acha que foi curado e para de tomar o medicamento. Como a bactéria ainda está ali, ela cresce, e agora ela cresce muito mais forte. Por quê? Porque houve uma interrupção do tratamento com o antibiótico. Agora, essa bactéria é resistente àquele antibiótico e tem que se aplicar um antibiótico mais forte. Foi por isso que, por exemplo, no Brasil proibiu-se vender antibiótico nas farmácias sem um controle médico. Por quê? Porque as pessoas não tomavam a dosagem correta ou tomavam quando não tinham uma infecção bacteriana. E aí criavam um processo de resistência. Então, o que acontece? Muitos pacientes, eles oscilam. Estão doentes hoje, daqui a pouco está normal, e a pessoa, então agora curou. Não, existe oscilação. Nada mais falso. O sistema delirante varia, quer ela tenha sido abalada ou não. Na verdade, a questão me parece secundária. Essa variação resulta da interpsicologia, das intervenções do exterior, da conservação e da perturbação de uma certa ordem no mundo em torno do doente. Ele está longe de não
levar tudo isso em conta e procura, no curso da evolução do seu delírio, evolução de um delírio, fazer esses elementos entrarem em composição com o seu delírio. Então, existe uma evolução, existe uma adaptação àquele processo. Então, ele diz assim, não tem esse negócio de se está adoecendo, vai adoecendo de forma... Então, se ele não fez esse caminho reto, não há adoecimento. Não, ele varia porque tem adaptações acontecendo. E o quarto ponto e último que ele coloca assim, que se instala com uma conservação completa da clareza e da ordem do pensamento no querer e na ação, sem dúvida. Mas trata-se de saber o que é clareza e ordem. Se alguma coisa que merece esses nomes pode ser reconhecida na exposição que o sujeito faz do seu delírio, cumpre ainda precisar o que se entende por isso. Se o psicótico está delirando, o que esse delírio significa para o psicótico? Não é para mim, não é porque está de fora, dentro de uma outra normalidade. Aí entramos num grande problema. Não existe o normal para a psicanálise, existe a minha normalidade. E esta interrogação é de tal natureza que implica as noções que estão em causa, quanto ao pensamento, ao querer e ação. Estamos aí muito mais para tentar defini-los em função de um certo número de comportamentos concretos, na categoria dos quais da loucura, do que para eles partir como uma noção adquirida. Ele diz assim, de que resulta a ambiguidade do que se produziu em torno da noção de paranoia. Um delírio de interpretação não é, de modo algum, a mesma coisa do que um delírio de reivindicações. Se eu jogo tudo num pacote só e coloco tudo é causa e efeito, eu tenho um problema sério, porque eu tenho vários efeitos com várias possibilidades. Então, os casos têm que ser vistos na sua singularidade. Não dá para fazer um mapeamento, não dá para fazer uma caixa onde eu coloco todas as coisas ali. Cada delírio terá sua singularidade e resolverá o seu problema. Há razão para distinguir entre psicoses paranoicas, psicoses passionais, diferença admirável e revelada, aí ele menciona o trabalho do Clarimbault de novo. Entenderam? Então, ele desmonta a definição médica daquela época do Kraepelin, que ainda estava vigorando na época dele, e diz assim, não condiz com a clínica. Pode-se quase dizer que não há discurso da loucura mais manifesto e mais sensível que o dos psiquiatras, e precisamente acerca da paranoia. Ele diz assim, isso é um tema muito explorado, mas é um tema que tem uma variação muito grande. Há algumas coisas que me parecem ser inteiramente do âmbito do problema. Se vocês lerem, por exemplo, o trabalho que fiz sobre psicose paranoica, e o trabalho de Lacan é sobre a psicose inicialmente, ele vai dizer assim que os fenômenos precisam ser desmontados dentro da história, e não dentro da história do paciente, e não dentro de uma macro história. Eu preciso ouvir o paciente. Eu preciso ouvir a interpretação do paciente. E não preciso interpretar o paciente. Ah, ele está delirando com grandeza porque ele deseja ser o pai. Talvez sim, talvez não. Mas vamos interpretar o que é isso. Vamos ouvir o sintoma como uma interpretação. Ele fecha essa parte aqui, dizendo assim, em outras palavras, é sempre a mesma força estruturante, se é assim possível nos exprimirmos, que está trabalhando no delírio, quer consideremos em uma de suas partes ou em sua totalidade. Então, assim, quando eu olho o delírio, eu não posso segmentar o delírio. Ele é uma fantasia. Voltamos ao nome que Lacan quer trazer. Mas ele é uma fantasia externa. Enquanto o neurótico tem uma fantasia interna, que é dele, e que monta o jeito dele ser, o psicótico está vivendo a fantasia. O delírio não é deduzido e ele reproduz a sua própria força constituinte. É ele também um fenômeno elementar. Isso quer dizer que a noção de elemento não deve ser tomada aí de modo diferente da de estrutura diferenciada, irredutível a outra coisa que não ela mesma. Ele diz assim, o delírio se explica.
Isso, por um lado, complica, mas, por outro lado, facilita. Quando o meu paciente delira, eu não tenho que buscar fora do delírio dele explicações para o delírio. Eu tenho que ouvir o delírio. Eu pergunto novamente para vocês, o que é o delírio? O delírio me conduz a alucinações, mas o delírio não é uma alucinação. A alucinação é um engano dos meus sentidos. O delírio é a percepção, a crença. É como eu estou vendo o mundo. O delírio diz respeito à minha fantasia. O delírio diz respeito à minha representabilidade. E ele menciona aqui o Abraham, que vai dizer assim, Abraham descreve o comportamento de um demente precoce e sua dita inafetividade a partir da sua relação aos objetos. Aí ele menciona um caso que vocês vão ver ele bem interessante naquele filme O Segredo de Neville Watts, que eu falei pedi para que vocês assistissem. Né? E ele vai dizer assim, de um paciente que ele passa, observa essa história, bem interessante, ele passa meses amontoando pedras, pedra sobre pedra, seixos ordinários que parecem ser para ele o seu maior bem. Ora, a força de amontoá-lo numa prateleira, vai colocando tudo na prateleira, o que acontece com a prateleira? Ela cai. Então, é como se agora tudo que ele organizou na vida dele é como se agora desmoronou. Então, o que se espera de alguém que organiza a vida com pedras, com colecionamento de pedras, e de repente isso tudo que ele construiu cai. Então ele diz assim: há um grande estrondo no quarto, varrem tudo, e essa personagem, que parecia dar tão grande importância àquelas pedras, àqueles seixos, não presta a menor atenção ao que se passa, não esboça o menor protesto diante da evacuação geral dos objetos de seus desejos. Simplesmente ele recomeça, vai acumular outros tantos. Essa é a essência da paranoia, do delírio, da psicose. Eu faço, faço, faço. Eu jogo tudo fora. Eu continuo fazendo, fazendo. Joga tudo fora. Faço, faço, faço. Porque eu não me contento com o feito. Eu me contento com o fazer. O delírio ali, nesse caso que o Abraham traz específico, não é de ter um objeto construído por mim, mas o delírio ali é de construir. Ele está tentando consertar alguma coisa. Essa seria a interpretação. Aí, ele diz assim, aí está o demente precoce. Desse pequeno apólogo, gostaríamos de fazer uma fábula que mostraria que é o que fazemos a todo o tempo. Direi mesmo mais, acumular um monte de coisa sem valor, dever considerá-la dever considerá-las de um dia para o outro como pedras e ganhos e recomeçar. Isso é um ótimo sinal. Ele diz assim: isso é o que a gente faz também no nosso delírio neurótico. Fazemos, fazemos, fazemos para atingirmos o objetivo. Joia, atingimos o objetivo, voltamos a fazer, a fazer, a fazer. Mas você já não atingiu o objetivo? O ato de fazer é o ato que resolve as coisas. Então, isso está bem coaduna, vincula-se muito bem à discussão de Freud, quando ele fala para além do princípio do prazer. Eu estendo a dinâmica não para atingir o fim, mas porque eu tenho prazer no desprazer de não ter. Deu uma embolada, né? Eu tenho prazer no desprazer de ainda não ter o prazer, mas tê-lo como objetivo. Então, eu trabalho, 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 trabalho a vida inteira para ter o quê? Para ter uma boa velhice, mas ao ter a velhice eu morro. Então, eu trabalhei para morrer? Não, eu vivi trabalhando. Então, todo o processo dentro da neurose é de compreender que a vida se passa e se vive num delírio, e o delírio é que explica, e não a finalidade do delírio. E na psicose, a mesma coisa. Orlando, só um minutinho. Você poderia, por gentileza, repetir a frase? Ter o prazer no desprazer de ainda não ter o prazer, mas ainda. Mas de tê-lo como objetivo. Ter o Ah, ok. prazer de não ter de ter o desprazer, de ainda não ter o prazer, mas tê-lo como possível. Uhum. É todo o fenômeno de que eu pense no fenômeno de um romance.
Um homem cortejando uma mulher, investindo, manda flores, leva para o restaurante, cativa, elogia, toda a busca de tê-la Sim, sexualmente, entendi. como esposa, e aí, de repente, ou se casa ou não, tem uma noite, desinteressa, acabou, começa a procurar uma outra mulher. Então, Aham. o prazer da vida dele foi de conquistar. A gente brinca muitas vezes falando assim, o prazer da caça. A É, caça esportiva mostra isso. daria para, ok, daria para extrapolar um pouquinho, pegando só essa frase na sua essência. É como se ele, assim, daria para estabelecer um gancho com um apego a uma determinada esperança, Sim, mas dá sim. para usar essa palavra, esperança? Dá para a gente usar, ela não é uma palavra que está usada na psicanálise, que aí seria a Com questão. certeza não. Aham. Mas o contexto é o mesmo, é o processo. A esperança não seria o final, é esse desprazer. Quer dizer, a gente pode até pegando a esperança, pegar o mito de Pandora. Né? Quer dizer, Uhum. a caixa de malefícios, quando ela se abre, começa a sair todo o mal para a humanidade, quando ela fecha, o que fica preso ainda é a esperança. Então, eu tenho ainda a esperança. Enquanto ela existir, ela me justifica fazer alguma coisa. É, porque parece que essa necessidade de manter a esperança presente Uhum. explica muita coisa, né? Muito, muito. E é o que me dá condições de é, viver, porque o prazer em si é um ato. Se eu pudesse identificar de fato aquilo que de fato me dá prazer, que é o que Lacan chama de objeto A, um objeto perdido, que não tem significante, e por isso o significado está comprometido, significado, significante, não há essa construção, eu não tenho símbolo para isso, então tudo, se eu não tenho, isso traz a liberdade de eu poder colocar qualquer coisa. Então, as pessoas, alguns colocam sexo, alguns colocam dinheiro, alguns colocam status, alguns colocam família, alguns colocam uma obsessão doentia. Quer dizer, o que eu coloco como o que me dá sentido à vida? Ele não é o sentido pleno, mas ele vai me trazer o pote no final do arco-íris. E aí eu acho que a esperança entraria, com certeza, nesse caminho. Obrigada, Orlando. Está ficando claro, pessoal? Eu sei que é bem complexo, porque Lacan está esmiuçando. É interessante que a complexidade se dá, parece que na tentativa que ele faz da gente compreender o que ele tá explicando. E ele está falando de algumas coisas, destrinchando coisas ligadas à nossa clínica. Então, ele diz assim, por exemplo, realmente, se o sujeito ficasse ligado ao que ele perde, olha só, Sinara, como entra a esperança aqui. E se não pudesse suportar essa frustração, é que se poderia dizer que há supervalorização do objeto. O que ele está propondo aqui é a percepção de que nas nossas loucuras, das nossas psicoses, inclusive do psicótico, não é o objeto que é foco, somos nós mesmos. E a sensação que nós temos na relação com o objeto. Então, a busca não é pelo objeto, mas na relação que eu tenho com ele. A Sinara vai entender bem. Mas quem mais tem gato aqui no grupo? A Leslie tem cachorro. Mais alguém tem gato? Dizem que o gato brinca com a comida. Sinara, é verdade? Ele brinca com a comida? Orlando, com a comida, a ração, nunca vi, não. Mas, por exemplo, porque a fala é uma fala diz assim: não confiem em animais que brincam com a própria comida. Aí o quadro que eles colocam é um ratinho e ele começa a brincar com o ratinho, porque depois ele come o rato, né? Mas primeiro ele brinca, corre, dá uma patadinha, o ratinho, né? Esse é o quadro colocado, né? E, Oi, e Orlando. assim, Eu tenho duas gatinhas aqui em casa. Elas não brincam exatamente com a comida, mas se elas pegarem um inseto ou qualquer coisinha que se movimente, aquilo vira uma festa para elas. então é com o movimento em si, não É é o com a. movimento, eu acho que é É o mais um movimento. movimento. Então, talvez se encante com isso. Porque fizeram essa brincadeira do ratinho, não devia estar com fome os gatinhos e começaram a brincar com o rato, né? Mas, assim, esse encantar-se mais com
o início com a sedução do que com o ato em si, isso é um princípio histérico. E esse é um princípio neurótico, mas é um princípio da psicose. E o que Lacan coloca é isso: o sujeito, aquele personagem que está ali amontoando pedra, ele não está encantado com a pedra, mas com o ato de amontoar. Vamos levar isso para um autismo, para a psicose autista? Vamos colocar o autismo no campo da psicose. Só um dia nós vamos trazer esse tema em discussão e eu vou trazer um texto para a gente ler junto e eu aprender junto com vocês sobre essa nova visão sobre o autismo, tá? Mas vamos encaixar o autismo na psicose. Com o que o autista se encanta? Você coloca um grupo de brinquedos para ele. Qual é o encantamento do autista? É o brinquedo que o encanta? Ou é com o ato de torná-lo separável, serializá-lo, separá-los por cores, colocar um atrás do outro, organizá-los? O que vocês me dizem? Um dos indicadores de autismo, não é o, tá? E não significa que são todos, mas o indicador é de como o autista brinca. Ele não brinca. Ele não tem a metáfora construída. Ele não tem o faz de conta como o neurótico tem. Olha, usando a palavra normal, né? Não existe essa palavra, como o neurótico tem. Então, o que ele faz? Ele se encanta mais com o ato de organizar do que com o ato de brincar, do que com o próprio objeto. Ele serializa, ele decodifica, ele codifica, porque essa é a forma dele lidar com o objeto. Uma tentativa de compreendê-lo, mas é uma tentativa. E aí se encanta mais com esse objeto. Tem uma música do... Me veio agora na cabeça a música do... É um brasiliense que cantava Lua e Flor. Oswaldo Montenegro, quando ele começa a falar sobre o amor, lembra dessa música? Eu amava, como ele começa a dizer dos tipos de amores das pessoas. Quem se lembra da letra dessa música? Se o William não está no grupo para me auxiliar e mandar para a gente a letra, né? Quer ver? Na letra tem um conteúdo bem interessante. Deixa eu ver só para você pegar a letra para você, vai ser bem lúdico. Lua e Flor, Oswaldo Montenegro. Eu amava como amava algum cantor, de qualquer clichê de cabaré, de lua e flor. Eu sonhava com a feia na vitrine, como carta que se assina em vão. Eu amava como amava um sonhador, sem saber por quê, e amava ter no coração a certeza ventilada da poesia de que um dia não amanhece, não. Eu amava como amava um pescador essa parte que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia se soubesse como te contar. Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Então, essa definição é bem interessante, que é o que a gente consegue perceber. As pessoas neuróticas e psicóticas, mas os paranoicos, se encantam mais com a noção de fugirem da perseguição do que de serem perseguidos. Só que quando você leva para o campo médico, qual é o sofrimento? Ele se sente, olha a fala, ele se sente perseguido. Não, ele foge da perseguição. Então, a síndrome da paranoia não é a síndrome de vítima, é a síndrome de tapeador. Eu consigo fugir. Eu engano a sombra. Estão me perseguindo, mas eu consigo fugir. Por quê? Porque a busca é essa, eu preciso fugir. E aí vem, no padrão paranoico, psicose, do que eu fujo? De mim mesmo. O neurótico compreende que é de si mesmo. E por isso ele tem angústias, ele sofre, ele tem as angústias porque ele sabe que quem o persegue é ele mesmo.
Eu me lembro de uma paciente me descrevendo uma cena de um sonho onde é perseguida por um personagem, né? E como se fosse um Fred Krueger, mas não é o Fred Krueger no personagem. E aí esse personagem entra no elevador e aí a minha paciente acorda desesperada porque o personagem a ataca. E quando eu peço que ela descreva os detalhes desse personagem, é ela. Ela me conta um outro sonho, e nesse outro sonho, chega no trabalho, e no trabalho a chefe dela começa a dar bronca, persegui-la, agredi-la verbalmente, e eu peço que ela me descreva a chefe, e ela diz assim, engraçado, o cabelo dela estava diferente. Ela me descreve a roupa, o cabelo, e aí eu pergunto assim, quem tem um cabelo dessa cor? Quem tem esse corte? Quem usa essa roupa? E ela fala assim, engraçado, eu. Percebem a psicose acontecendo, ou desculpe, a paranoia acontecendo dentro de uma mente neurótica? Mas o neurótico se confronta no sonho consigo mesmo. Ele se sente perseguido por ele mesmo. Isso, eu falando para vocês, me veio o filme Nós, né? Veio o filme Nós, aquele momento em que a pessoa encontra ela opina, né? É isso, Mayra, é o nome da atriz? Esse eu acho que eu não assisti, Orlando. Você não assistiu Nós? Qual que é? Nós. Nossa. É de terror? Suspense. Então, tudo que dá medo eu fujo. Assista, que é bem interessante. Você assista à noite, o dia que você estiver sozinho em casa, seu marido estiver trabalhando, e à noite estiver já dormindo, você assista sozinha, e aí você não vai dormir. Orlando, eu te ofendi de alguma maneira, Orlando. Me desculpa. Mas esse filme é muito bom. É muito bom. Alguém assistiu? Eu assisti, Orlando. Não é bom, Andréia? Não vale a pena? Vale. Não dá Só para confirmar, é da menina que queria ser bailarina, não é? Isso. Né? Não pode falar mais nenhum detalhe para não dar spoiler. Não. Qualquer coisa, qualquer detalhe dá spoiler, mas é ótimo. Mayra, assiste, não vai ficar com medo, não. Não. Você vai passar um mês com medo de tesoura, só isso. Fora esse detalhe, não vai querer mais férias por um ano, só esses pequenos detalhes. Bem tranquilo. Tem a cena é interessante porque ela olha um agressor chegando, não vou dar o agressor chegando, ela olha, o agressor é ela, é o rosto dela, é ela, é um gêmeo, é um duplo dela. Isso, no neurótico, traz angústia. O que é a angústia? É a angústia da percepção de que a agressora de si mesmo, quem nos agride somos nós. Quem nos impõe um demérito somos nós. O Karnal conseguiu trazer isso para a filosofia de uma forma muito, muito boa, quando ele diz assim, se alguém me chama, o Karnal, né? Se alguém me chama de careca, eu tenho dois caminhos. Sou careca, jóia, ele me conhece, tudo bem. Não sou careca, ele está com problema de visão. Fala, melhor você procurar um oftalmologista, amigo. E vida que segue. Mas se alguém me chama de careca e me ofendeu, porque eu, careca, carnal, né? Eu, careca, me ofendi. Isso é o estranhamento que a psicanálise nos traz, de nós nos confrontarmos com um estranho dentro de nós que nos recusa. O filme Us, o filme Nós, tem na Netflix, ele traz muito disso. E o psicótico? O psicótico não sofre. Ele não se reconhece no outro, ele foge. E a artimanha dele é exatamente dar conta de fugir. Onde ele for, o ele dele o persegue, ele foge o tempo todo. Mas ele foge de alguém que está preso a ele, porque é pedaço dele, é parte dele, que foi fora acolhido. Lacan está criando um ambiente para nos apresentar uma palavra nova dele, que é chamada de fora-aclusão. Acho que vai ser o nosso próximo encontro sobre isso. Então, realmente, se o sujeito ficasse ligado ao que perde, se não pudesse suportar essa frustração, é que se poderia dizer que há uma supervalorização do objeto. Esses móveis que se pretendem demonstrativos são de uma ambiguidade tão completa que se pode perguntar como a ilusão de serem demonstrativos podem, por si só, instantes, ser conservadas, se não por uma espécie de obnubilação
do sentido crítico. Então, ele coloca assim: o que acontece é que nós somos anuviados, a, entramos numa neblina, eu estou querendo usar um nome de um filme, bruma, numa bruma, né? Quem não assistiu, assista As Brumas de Avalon. Maravilhoso. Né? É um filme assim que eu já contei para vocês, eu roubei esse filme de uma pessoa. Depois eu fui devolver, não, eu já tinha uma cópia, ah, que bom. Oh, que coisa feia dizer roubei, né? É uma brincadeira, tá? Não roubei, não. Eu peguei emprestado e demorei para devolver, porque não tinha como fazer naquela época. Hoje fácil fazer cópia e dar um app do filme, né? Na época, não. E aí eu descobri uma pessoa que tinha, e aí eu fiquei muito tempo com esse filme. E quando eu fui devolver, a pessoa já tinha até falando, não precisa devolver, não, eu fiz uma cópia para mim. Você demorou muito tempo para me devolver. É por isso que quem acaba roubando meus livros, eu acabo sendo condescendente, é para expurgar a minha culpa. E essa obnubilação do sentido crítico que parece apoderar-se do conjunto dos leitores logo que abram uma outra obra técnica, especialmente quando se trata da nossa experiência de nossa profissão. Essa observação que eu lhes fiz da última vez, segundo a qual o compreensível é um termo sempre fugidio, inapreensível. É surpreendente que ela nunca seja pesada como uma lição primordial. Nós erramos quando nós tentamos entender o psicótico ou o neurótico. Nós só conseguimos ouvir a interpretação dele, e a interpretação, inclusive, pode variar. Então, eu só tenho que ser ouvido. Então, quando nós agimos como narcisistas, tentando consertar, nós destruímos. Nós fazemos igual os médicos ou os psicólogos que acham que têm um conceito de normalidade. A crítica não é a esses profissionais, é o padrão deles, é a clínica deles. Eles são procurados exatamente por esse conceito. Se alguém está fugindo muito daquilo que é dito normal, precisamos encaminhar para um profissional que, pelo menos, traga ele um pouquinho mais próximo da normalidade, antes que ele crie um problema muito sério para ele mesmo, protegê-lo dele mesmo. Bom, Orlando, desculpa te interromper, mas ontem o Dr. Renato fez uma analogia que eu achei interessante, quando ele falou sobre esses espectros da loucura, né, da mania. Mania é loucura em grego, né? Eu não sabia disso também. Então, ele falou assim, por exemplo, a média de uma pessoa normal, uma pessoa média, sei lá, 1,70. 1,70, você vê um adulto, tamanho médio normal. Se você vê alguém de 1,40, é alguém baixo de estatura. De 1,50, mais ou menos. 1,60, tá quase no normal, mas ainda não tá. Mesma coisa, se você vê alguém de 2 metros, é alguém muito alto. Então, por exemplo, alguém de 2 metros seria uma analogia para mania, de fato. Alguém de 1,80, hipomania. Alguém de 1,50 vai ser depressão. Alguém de 1,60, uma depressão mais leve. Então, vários espectros. Ele colocou o normal como uma altura e o que foge desse normal como o que seria um pouco de loucura aí. Eu achei interessante essa analogia, só isso mesmo, só uma observação. Tô parecendo o Sheldon, né, que do nada começa a dar uma... Você sabia que... Não tem a ver, a gente está falando de normalidade, e eu trouxe esse tema, né? Então, assim, você muitas vezes precisa dar um referencial para a pessoa. Então, nesse sentido que muitas vezes você precisa encaminhar seu paciente para um médico, para um coach, um psicólogo cognitivo comportamental, alguém que vá posicioná-lo para um mentor, né? Por quê? Porque ele precisa desse normal. E você me contando isso, eu lembrei de um filme bobo que saiu agora. A gente assiste por causa do ator, porque quer dar risada, mas Django... É como Rock, The Rock, lançamento agora. Não sei o que lá da selva, né? Mas aí ele tem que entrar no local para fazer algo, por exemplo, ele é grandão. E aí ele diz assim, olha, eu não consigo, acho que tem que mergulhar, e ao mergulhar, entrar no local para abrir uma chave, uma alavanca. E o tamanho dele não permite. E ele olha para a mulher que está com ele e fala assim, olha, eu não consigo. Lá foi feito por pessoas pequenas. Vai ter que ser você.
Aí ela mergulha, ela é mulher pequena, ele é muito grande, e aí ela consegue passar pelo vão. Então, assim, o que é o normal nessa situação? Você tem razão. O normal depende da perspectiva, né? Eu cheguei para uma aluna minha, e eu estava ensinando eles a fazer avaliação sobre hiperatividade, usando um teste chamado SNAP 4, e são 18 questões. Das 18 questões tem um scorezinho, e quando ela aplicou, eles tinham que aplicar entre os alunos, e depois para aplicar com os seus alunos, eram professoras, né, na faculdade de pedagogia. E quando ela aplicaram para ela levou um susto. Das 18, ela tinha, acho que 17 ou 18. Então, ela estava no score máximo de hiperatividade. Aí ela falou, olha, eu vou para o neurologista. Aí, com o neurologista entrevistando ela, falou assim, você tem que tomar remédio. Você está lá em cima. Essa pessoa, a gente diria que, de certa forma, ela é maníaca. A depressão dela seria maníaca. Quer dizer, e aí vem um grande problema, Mayra, nessa construção de normalidade. Quando um menino chega na escola agressivo, a tendência é nós interpretarmos que ele está, se nós formos codificá-lo como depressão, mania, que ele está maníaco, ele está numa loucura, ele está agressivo, batendo em todo mundo, ele grita com todo mundo. Mas talvez aquilo é o baixo dele, aquela é a depressão dele. Então, o grande problema que se tem com os hiperativos é porque a hiperatividade deles não é depressão, assim, vista, é a agressividade. Então, muitas crianças que estão agressivas na escola estão em depressão. Depois querem matar ou se matar por depressão. Eu quero usar drogas porque não estou suportando a vida. Mas todo mundo ama. Aquele rapaz era elétrico, de bem com a vida. Não, era o jeito dele ser depressivo. E aí vem a É a depressão mista, né? A energia sobe, só que o pensamento desce. Pensamentos ruins com a energia muito alta. É uma depressão mista. Muito normal, né? Muito normal. Ainda mais nessa geração movida a café, né? Movida a cafeína. Se fosse o café, tá ótimo, né? Sabor. A cafeína, a bombados. Né? Tem pessoa que não dá conta de se concentrar. Por quê? Porque tá tomando café o tempo todo, energético. Essa geração ela vai para boate, para o barzinho, tomar energético. Orlando, aí vamos tentar trazer então a palavra normose em vez de normal, porque é só o mais comum, não que seja o mais o mais apropriado, né? Perfeito. Porque normal, o que é normal? Tem uma pesquisa científica muito interessante. Eu vi sobre essa pesquisa num filme. Achei bem interessante esses filmes que trazem esse viés psicológico. Me esqueci qual é o filme agora. Não sei se foi a Grey's Anatomy ou se foi do médico lá, como é que chama aquele médico louco lá? É isso que Dr. House. Dr. House. Uma dessas séries desse estilo. Mas é interessante porque, assim, o Criminal Minds, nós não identificamos pessoas que não são de nossa aparência com facilidade. Então, o que pegaram? Pegaram uma pessoa e essa pessoa foi assaltada por um afrodescendente, né? E isso nos Estados Unidos. Então, o que eles fizeram? Porque aí colocaram vários afrodescendentes na frente dela, vários negros, né? E ela identificou, foi fulano. E havia uma prova de que era o fulano, e ela não, é o fulano, é o fulano. E aí os advogados precisavam provar, porque esse fulano que foi, ele não tinha sido ele. Isso não era ele, mas havia uma testemunha. E por conta dessa testemunha, ele estava indo para a cadeira elétrica, uma coisa assim. E aí eles começam a apresentar as pesquisas, alguns especialistas mostrando que nós não damos conta, todo mundo que não é da nossa etnia é parecido. Então essa fala, né, a Mayra que tem esposa oriental, já deve ter ouvido, mas todo japonês é igual. O japonês vai dizer, todo brasileiro é igual. Como a gente consegue identificar nas pessoas que são parecidas conosco diferenças.
Mas quando a gente vai, por exemplo, o branco olhando para o negro, ele acaba trazendo todos para um pacote só, olhando para o oriental, para o amarelo, né? Para um caminho só. Então, assim, nosso cérebro ele não identifica os detalhes, só identifica os detalhes daquilo que é muito parecido para nós, conosco. Percebe o que acontece? A construção que a gente faz. Então, o que é normal para a gente? Passa a ser normal para a gente, nessa construção, aquilo que se parece com a gente. O que é anormal? Tudo aquilo que não se parece com a gente. Isso não é preconceito, isso não é uma construção que deva ser desconstruído culturalmente, por ter esse sentido cultural. Isso é uma defesa do nosso próprio sistema de identificação ou não. É um processo de espelho. Entenderam? E como a psicanálise vai numa contramão de muitas correntes e pensamentos culturais, mas ela não vai na contramão de se opor. Ela diz assim: eu não entro nessa história. Isso não tem a ver com a psicanálise. Então, a palavra normose é melhor mesmo. Orlando, por favor, você poderia só retomar o resumo que você fez em algum momento ali, distinguindo o delírio, que no caso seria como se fosse uma disfunção na recepção dos sentidos, das informações sensoriais, é isso? O delírio é uma crença, ele tem a ver com uma crença, com uma ilusão. O delírio é a água onde o sapo é aquecido. Aquela história de como é que se cozinha o sapo. Coloca ele na água fria e vai aquecendo devagarinho. O delírio é o local onde eu estou mergulhado. Por isso que é uma crença. No delírio eu posso acreditar que eu sou bonito ou que eu sou feio. Ou que eu sou alto ou que eu sou baixo. É o meu delírio. O delírio evoca, ele exige alucinações. A alucinação é o engano dos meus sentidos. Ah, isso, tá. Então, na alucinação, eu construo, o meu cérebro constrói minha realidade. Então, por exemplo, o que a gente está vendo aqui de fundo, eu poderia muito bem mudar o fundo, jogaria um outro fundo, ou não colocar fundo nenhum, e isso é uma alucinação. É por isso que um mágico consegue falsificar dentro de nós um processo de percepção do ambiente, ele está lidando com a alucinação. Ele Não, tem, perfeito. né? Sim. Tem a ver com paranoia. Com que contexto que eu estou? Eu me sinto bem ou mal porque sou aceito ou não sou aceito, é o meu delírio. Tá, tranquilo. Uma amiga minha, esses dias, comentou que o pai foi diagnosticado com demência auditiva. Aí eu falei, me explica um pouco mais, né? Como é que é isso? E tem alucinação auditiva. Exatamente, E aí ele fala disso, né? Filha, olha, a mulher falou isso, ou o homem está chamando a polícia, enfim, ele está ouvindo coisas Uhum. e, na verdade, só está acontecendo dentro da cabeça dele, mas ele toma como verdade, Sim. só que ele tem consciência, uma certa consciência ainda, de que isso está acontecendo só dentro dele. Por isso que é só Não, demência auditiva, né? Não é uma demência generalizada, né? isso. Mas você acha que nesse caso o encaminhamento seria para um psiquiatra ou para um psicanalista, os dois? Os dois. Não, inicialmente o psiquiatra, o neurologista e psiquiatra, inicialmente. Aham. Por quê? Por que inicialmente? Porque é ele que vai ver o que pode. O processo de demência é um processo de degeneração. Então, é um Aham. processo que acontece no corpo. Pode Aham. ter gatilhos, né? A epigenética vai trazer todo esse caminho, mas acontece no corpo. Então, pode ser interrompido por um processo farmacológico, de suplementação, etc. Está acontecendo tudo no corpo. Se isso causa, né, reverbera na sensação, na construção de vida, na autoestima, aí o terapeuta tem um caminho dele. Então, o terapeuta tem Aham. um caminho para tentar diminuir os danos emocionais. Exato, é porque ele conviver com isso vai trazer os transtornos, né, também. E aí, então, por isso que inicialmente o médico tem que fazer um caminho e encaminhar para alguém dar qualidade de vida para esse paciente. Sim. É diferente da paranoia. Na paranoia,
A pessoa escuta vozes, mas não é demência. Na demência houve uma degeneração. Na paranoia, houve o que o Lacan vai chamar de foraclusão. Nós vamos ficar para a semana que vem o termo foraclusão, mas só para eu fechar aqui, a última frase desse capítulo que Lacan trabalha dessa unidade, ele diz assim, é aí aonde eu quero chegar. Lacan está falando, tá? A dificuldade de abordar o problema da paranoia resulta precisamente de que ela se situa no plano da compreensão. O fenômeno elementar, irredutível, está aqui no nível da interpretação. Nós tentamos dar sentido à paranoia, enquanto que nós deveríamos entender que a paranoia é uma interpretação. Entenderam o que ele faz? O médico tenta dar sentido à paranoia. Ao tentar dar sentido àquela paranoia, não tem sentido. Então ele cessa. Uhum. Vamos pegar até esse exemplo da demência auricular, auscultativa, né? Da audição. Então, ao perceber que ele está escutando coisas que não existem, ele vai desligar de alguma forma essa hipersensibilidade a isso, vai embotar isso. Nós não temos drogas tão específicas, elas acabam botando outras coisas, mas cada vez vai se tornando mais específica. Então, tenta se o que está acontecendo. Sim. Orlando, e com o passar do tempo, digamos que ele não tenha um tratamento ou não o tratamento adequado, conviver com essa alucinação constante não pode acabar conduzindo a essa paranoia, só se ele... Sim. Não, é uma demência. Não, porque a paranoia vai depender da estrutura dele, né? Porque o que acontece? Essa é uma discussão, o rompimento da psicose, o rompimento, né, o adoecimento. Ele acontece depois dos 40? Dificilmente. Há poucos casos. Normalmente é um processo de... Quer dizer, significa que a pessoa já chegou numa cristalização da estrutura dele que não se quebra mais. Mas ela pode ser degenerada. Aí a gente tem degeneração. Então, nessa situação, vai acontecer um processo de degeneração. Se ele vai ficar envolvido numa... Se essa alucinação auditiva dele pode levá-lo para uma situação delirante? Pode, porque é referente a qualquer estrutura neurótica ou obsessiva, neurótica ou psicótica. A questão é que, normalmente, as demências, elas acontecem em estruturas que não são psicóticas, uma estrutura neurótica. Então, é por isso que ele não vai adoecer como um psicótico. Mas o fenômeno externo é igual, não tem diferença. A única coisa que pode retornar, pode regredir, pode se curar naquilo que é possível resgatar. Certo. Muito obrigada, Orlando. Pessoal, na semana que vem a gente continua, né? Hoje o objetivo era falar sobre a significação do delírio e fechar com essa frase do Lacan, onde ele diz assim, a busca nossa não é por compreensão da loucura, mas por interpretação, entender que a loucura é uma interpretação. É por isso que eu proponho para vocês, assistam o filme O Segredo de Neville Voss, para compreender bem isso que eu estou falando, tá bom? Semana que vem a gente continua, nós vamos ter mais 2 encontros ainda sobre Lacan, vou mandar o dicionário da Rudinesco para vocês, quem já tem, ignora, quem não tem, baixa aí. Ok? Posso fechar a gravação? Pode sim, Orlando. Muito obrigada. Sim, obrigada, Orlando. Obrigada, gente. Boa semana.